Elas na sua tarde, estamos de volta e agora para falar sobre comportamento. Você é uma pessoa desinibida que chega em qualquer lugar numa boa ou é do tipo tímida, né, que tem vergonha das pessoas? Bom, gente, é importante você saber que nos dois casos é preciso ter cautela. É preciso encontrar um meio termo entre ser desinibida e tímida. E para conversar comigo sobre esse assunto, eu recebo aqui ele que é filósofo, tem uma vasta experiência em cursos de linguagem corporal e, é claro, é um ótimo comunicador. Boa tarde, Ronaldo Cavalli. Bem-vindo ao Elas. Muito prazer, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, né? E vamos falar um pouquinho então sobre comunicação, sobre os gestos, sobre como que a gente pode ter uma comunicação melhor. Ronaldo, a minha primeira pergunta para você é o seguinte: as pessoas, ou pelo menos a maioria delas, tem dificuldade de se comunicar, de se expressar? Eu acredito que isso é natural. Você vê, a gente trabalha com isso e sempre quando você começa alguma coisa, você tem uma dificuldade, como eu estou sentindo aqui agora. Isso é natural, tudo aquilo que a gente faz fora do nosso normal nos traz um certo incômodo, um certo receio. Será que eu vou fazer bem feito? Será que eu não vou fazer algo errado que possa comprometer a minha imagem? Então, isso é uma postura natural de todos nós que não convivemos com a comunicação. Quem convive, é claro, quanto mais você faz uma coisa, melhor você fica. Já dizia o Aristóteles, né? Nós somos bons naquilo que fazemos sempre. E Ronaldo, e essa questão de se comunicar interfere no nosso dia a dia, porque toda hora a gente precisa se comunicar, seja no trabalho, seja com os amigos, seja em casa, com a família, não é mesmo? Perfeito. A comunicação hoje e sempre, ela nos faz, por exemplo, muitas vezes passar coisas que a gente não coisas que a gente não quer passar. Se nós observarmos um exemplo bem recente, é o da Dilma. Se você lembrar que a Dilma, nas primeiras aparições em público, ela tinha o queixo um pouquinho alto. E só o fato de você aparecer com o queixo um pouquinho mais alto já passa uma imagem arrogante. Quer dizer, o fato de você abaixar um pouquinho, ser um pouquinho mais humilde, submisso, na sua apresentação, pode te colocar como uma postura mais submisso, uma pessoa mais confortável de se falar, de se ouvir. Aquela questão do nariz empinado que a turma fala, aquela pessoa tem o nariz empinado, é a questão da pessoa se portar mesmo. É a sua posição, né? Quando você vai numa festa, por exemplo, você vê as garotas todas firminhas, em pé, tal, isso no início da festa. No final da festa, a coisa já começa a ficar um pouquinho mais solta. Então ela já perde essa postura, sabe? Não arrogante, mas elegante, que há uma diferença, né? Um pouquinho diferente uma coisa da outra. Então vamos começar, vamos dar uma aula para o pessoal que está assistindo a gente de como se comportar, como fazer com os gestos, com as mãos, né? Não sei se eu estou fazendo alguma coisa de errado, se você, eu acho que você já está me observando aqui, né? Vamos lá então, Ronaldo. Olha, a gente mostra pelo corpo se a gente está envolvido com o assunto ou não, pelo simples sentar. Por exemplo, se eu me sento a 90 graus certinho, eu estou neutro. Se eu me sento um pouquinho para frente, eu estou muito interessado. Ah, então eu estou um pouquinho para frente, eu estou boa então no assunto então. Agora, se eu não estou muito interessado, eu estou lá atrás. Quer dizer, esse eixo do meu corpo, ele já retrata o quanto eu estou interessado e o quanto é importante o assunto para mim. E é tão interessante a comunicação que, veja você, um professor, quando ele dá as costas para os alunos, se ele parar de falar, ele perde a comunicação. Por que acontece isso? Porque a nossa mente, ela está a todo momento com milhões de pensamentos. E quando você tem esse silêncio e existe essa interrupção entre a comunicação, você perde a comunicação. Para o professor reter novamente, ou ter novamente essa comunicação, ele gasta um tempo. Então, o ideal para um professor, por exemplo, é ele escrever nunca dando as costas para os alunos. E se ele der as costas, é importante que ele não pare de falar, para que os alunos não percam essa comunicação.
Correto. E pessoas que, por exemplo, são um pouco mais tímidas, assim, Ronaldo, elas têm, às vezes com a família não, são bem soltas, com os amigos, mas quando chega num lugar diferente já fica, parece que travada, parece que toma o medo toma conta da pessoa e não tem mais jeito. É preciso talvez um tratamento, alguma coisa assim para poder perder isso, Ronaldo? Eu tive algumas experiências em cursos que eu achei interessantes até a gente comentar. Por exemplo, tinha uma aluna que, muito tímida, falou que, olha que interessante, quando eu fui trabalhar para uma empresa de fazer brincadeiras com crianças, esses tipos de eventos, ela falou, eu perdi parte da minha timidez. Por quê? Porque eu tinha que me maquiar para trabalhar com as crianças. E aí, não era eu. Então a minha postura era diferente. Eu consegui ir me soltando porque não era eu. Eu estava escondida atrás daquela fantasia de palhaço que ela estava recepcionando as crianças em eventos. Quer dizer, esse foi um exemplo que eu obtive em um dos cursos que eu dou de oratória e que eu achei muito interessante para ver como que a gente é preocupado com como nós somos preocupados com a nossa imagem. E quando você põe um véu, né, acabou, quer dizer, daí você não tem mais essa preocupação. Então tudo aquilo que você puder fazer para se sentir protegido e fazer, vai ajudar. Um outro exemplo que eu tive é de uma menina que tinha muito medo na hora de tirar o almoço da fila de um self-service, de derrubar o prato. Então foi aconselhado para ela, derrube o prato, porque daí você já passou pela experiência, você nunca mais vai ter receio, vai ficar intimidada com o derrube o prato. Encarar o fato mesmo. Não, encare o fato. Então após esse fato, muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Muitas vezes você tem uma pessoa que vai falar em público, é lógico, a gente sempre fica muito preocupado, porque é a nossa imagem. Mas quando você vai falar em público, o que acontece? Você começa a construir frases que você não está acostumado, usar termos bonitos, termos que vão realçar, dizer que você tem um bom vocabulário. E aí? Aí esses termos não são comuns, você não está acostumado com esses termos. O que acontece? Você não consegue dar sequência. Então o maior truque para você falar em público é conversar com o público e não falar para o público. Então quando você conversa com o público, como se você estivesse conversando com uma pessoa, é natural, você faz isso todos os dias e em todos os lugares. Então quando você começa a tomar conhecimento dessas pequenas práticas, você consegue não ter tanto medo. Quando você consegue não ter tanto medo, porque o medo a gente tem, mas quando você consegue reduzir esse medo e ordenar esse medo, ele é até bom para que você também não fale sem motivação nenhuma.